Seja bem-vindo ao Curiosidade no Mundo das Artes, onde eu, Ingrid Barbosa, falo sobre curiosidades que tive e fui pesquisar. Sempre ligado ao meio artístico. Pode ser moda, música, cinema, literatura, artes, o que for. Hoje nós vamos falar sobre um dos nomes mais importantes da literatura brasileira e, quiçá, mundial. Ele se destacou principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesias, críticas literárias e até peças de teatro. E muito mais, vocês vão ver aqui. Autor da dedicatória mais fora da caixinha já feita. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. E do maior debate literário de todos os tempos. E aí, Capitu traiu ou não traiu, Bentinho? Isso mesmo, nós vamos falar sobre Machado de Assis. Então, como eu tô gravando um audiobook de Dom Casmurro, eu comecei a me perguntar sobre Machado de Assis. Tipo, esse é realmente o nome dele? Porque tem gente que usa um pseudônimo, né? E outra, ele fala muito do Rio de Janeiro. Ele é mesmo carioca? Porque se tem uma coisa que eu amo, é estar em lugares onde pessoas muito importantes já estiveram, ou algum lugar histórico, sabe? Ou seja, o Rio de Janeiro inteiro. Tipo, toda vez que eu vou no centro do Rio e passo pelo passeio público, eu automaticamente me lembro de quando o Bentinho vai lá com José Dias. E falando nisso, eu descobri pesquisando sobre ele que a Rua dos Mata-Cavalos, em que o Bentinho cresceu, é a Rua Riachuelo no centro do Rio, que fica debaixo dos Arcos da Lapa, sabe? Eu já passei por lá várias vezes e nem sabia. E nessa época ela levou esse nome porque ela era muito esburacada. E quando os cavalinhos passavam por lá, se cansavam muito. Logo, mata cavalos. Tadinha, né? Mas enfim, vamos ao autor. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu na Chácara do Livramento, no Rio de Janeiro. Então fui pesquisar e descobri que o Morro do Livramento era, na época, de uma grande família de origem portuguesa, cuja figura central era uma matriarca, Dona Maria José de Mendonça Barroso Pereira. Nossa, que nome grande. Que ela ficou viúva de um senador do Império, o tal de Bento Barroso Pereira. E uma das agregadas dela era Maria Leopoldina Machado, que um dia veio a se casar com um pintor que passou por lá chamado Francisco José de Assis. Ou seja, os pais de Machado de Assis. E tudo isso eu descobri num blog maneiríssimo que eu achei, chamado Literatura e Rio de Janeiro, que eu vou deixar aqui na descrição para quem for curioso, que nem eu, gostar dessas coisas. Inclusive, o dono desse blog, o Ivo, chegou aí até lá para descobrir onde ficava a chácara que o Machado nasceu. E achou uma rua que supostamente ela ficava porque ela leva o nome do tal senador Barroso. E Machadinho nasceu no dia 21 de junho de 1839, canceriano para quem quiser saber. E como ele era negro, nascido em 1839, sendo que a abolição foi em 1888, eu fiquei um pouco curiosa, fui pesquisar. E descobri que descobri que os avós dele foram alforriados. Por isso que o pai dele era pintor e livre e pôde se casar aí com a dona Maria Leopoldina. Mas infelizmente, na primeira infância de Machadinho, ela veio a falecer. E parece que isso afetou muito ele, porque ele chegou a escrever um texto que foi descoberto recentemente, porque ele não assinou na época, intitulado Lembranças de Minha Mãe, para a revista Luso Brasileira, em que ele relatava: Aos 9 anos perdi minha mãe. Fiquei só no mundo. Entrei no mundo das ilusões e dos enganos. Sofri muito, descri muito. A sociedade egoísta e corrupta fez-me descrer de todas as felicidades, de todo o amor sincero e verdadeiro, de toda a virtude, porque já tinha perdido o único ente que me amava com amor sincero, e a crença que me fazia feliz. Fugi do mundo, entreguei-me à solidão, e muito chorei, porque não encontrei quem me acalentasse nos braços e mitigasse as minhas dores. Não tinha mãe. E com a morte da mãe, o pai dele decidiu deixar a chácara e morar em São Cristóvão, onde Machadinho frequentou a escola pública e aprendeu latim com um padre que era amigo dele. Ele ajudava ali durante as missas.
Não demorou muito e o pai dele se casou de novo. E a nova madrasta dele, Maria Inês da Silva, era doceira em uma escola, então ela aproveitava e levava ele para assistir algumas aulas. E no período da noite, Machadinha ficava aprendendo francês com o forneiro. Isso que é aproveitar as oportunidades, né? Aprendeu latim com o padre, francês com o forneiro. E, né, como ele era prodígio, com apenas 14 anos publicou o soneto Aí uma senhora DPJA, no Periódico dos Pobres, no dia 3 de outubro de 1854. E Machado esfregando na minha cara a minha burrice, né? Porque eu tenho uma tia chamada Ilma e eu sempre achei que fosse só um nome próprio. Mas é uma abreviatura para a palavra ilustríssima. E aqui no poema, a senhora ilustríssima veio com o nome codificado, mas devia ser ali um crushzinho que ele teve na época, porque no poema ele diz: Quem pode em um momento descrever tantas virtudes que sois dotada, que fazem dos viventes ser amada, que mesmo em vida faz de amor morrer. E, quando completou 15 anos de idade, o nosso prodígio conheceu o dono de uma livraria chamado Francisco de Paula Brito, que era também responsável pela tipografia e edição do jornal Marmota Fluminense, que eu fui pesquisar e era um jornal de variedades que falava sobre política e também questões ali da época. Chegou a falar até da abolição que estava acontecendo no estrangeiro, sabe? Mas começou a focar mais na literatura e dava bastante espaço para iniciantes da época. Essa amizade levou o jornal a publicar a primeira poesia do autor, chamada Ela, no dia 13 de fevereiro de 1855. E, novamente, cheio de amor para dar, nosso Machadinho diz: Seus olhos que brilham tanto, que prendem tão doce encanto, que prendem um casto amor, onde com rara beleza se esmerou a natureza, com meiguice e com primor. Suas faces purpurinas de rubras cores divinas, de mago brilho e condão, meigas faces que a harmonia inspira doce poesia ao meu terno coração. Sua boca meiga e breve, onde um sorriso de leve com doçura se desliza, ornando purpúrea cor, celestes lábios de amor que com neve se harmoniza. Com sua boca mimosa solta a voz harmoniosa que inspira ardente paixão dos lábios de querubim. Eu quisera ouvir um sim para alívio do coração. Vem, ó anjo de candura, fazer a dita aventura de minha alma sem vigor. Donzela, vem dar-lhe alento, faz-lhe gozar teu portento, dá-lhe um suspiro de amor. Então, mas antes de eu continuar o quê? Com meus achadinhos sobre Machado de Assis, já dá um like aí, se inscreve no meu canal, comenta, porque aí o algoritmo vai entender que meu conteúdo tá bacana, vai, né, mostrar para mais pessoas, fazer meu canal crescer, ganhar mais visibilidade. Então me ajuda aí que eu tô começando agora, beleza? Depois disso, Machado se tornou um escritor assíduo do jornal e passou a fazer novas amizades. Um networkzinho dele, principalmente com outros escritores e políticos que frequentavam o mesmo lugar, que sempre comentavam ali sobre a sua poesia. Que a gente sabe que era boa, né? O cara sabia escrever. No ano seguinte, 1856, passou a fazer parte da imprensa oficialmente como um aprendiz. E era chamado de Machadinho nessa época. Eu juro que eu não sabia. Eu comecei a chamar ele assim de graça mesmo, mas é fofinho, né? Machadinho. E ele aprendia tipografia, mas não era bom funcionário não, tá? Não era exemplo de funcionário. Ele vivia se escondendo para ler as coisas que lhe interessavam, só lia o que queria. Com isso, o diretor do jornal preferiu lhe apresentar a outros jornalistas importantes para incentivar o jovem ali na área. E assim, Machado de Assis conheceu Francisco Otaviano, Quintino Bocaiúva e Pedro Luiz. Ou seja, aumentando ali o seu networking. E óbvio que eu não me aguentei e fui pesquisar. Francisco Otaviano, nessa época, era deputado do Rio de Janeiro, mas chegou a ser senador do Império e participou na elaboração da Lei do Ventre Livre. O Quintino Bocaiúva, na época, trabalhava no Diário do Rio de Janeiro, mas foi um dos que cavalgaram ao lado de Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca na proclamação da República e chegou a ser presidente da província do Rio em 1900.
E esse Pedro Luiz eu já não faço ideia de quem seja, porque tá escrito só Pedro Luiz. Se alguém souber quem é, coloca aqui nos comentários, tá bem? Mas voltando à programação normal aqui. O Francisco Otaviano e o Quintino Bocaiúva dirigiam outro jornal na época, o Correio Mercantil, e foi para onde Machado de Assis foi em torno de 1858. Naquela época, passou a trabalhar como revisor de provas e colaborava em outros jornais também, mas se tornou um grande crítico de teatro para uma revista de nome Espelho, que eu não achei nada sobre. Se alguém souber, por favor, também comentários aqui, ok? Então, com 20 anos de idade, Machado de Assis já era bastante presente ali no meio literário e jornalístico. E em novembro de 1859, estreava Piprelê, uma ópera que ele fez o libreto, né, baseado em Mistérios de Paris, de Eugène Sue, e com a música de Hermann Wolf Ferrari, que escreveu sobre a apresentação. Abre-se segunda-feira a Ópera Nacional com Pippelé, ópera em atos, música de Ferrari e poesia do senhor Machado de Assis, meu íntimo amigo, meu alter ego a quem tenho muito afeto, mas sobre quem não posso dar opinião nenhuma. E como Pippelé não agradou ali o público, os folhetins ignoraram ela, falaram assim, deixa quieto, vamos fingir que nada aconteceu. Então, em 1860, o escritor foi chamado também pelo Quintino Bocaiúva para trabalhar diretamente na redação do Diário do Rio de Janeiro. Já conseguiu ali um cargo, né? Top! Em 1861, Machadinho publicou sua primeira tradução de um livro chamado Queda que as Mulheres Têm para os Homens Tolos, que eu descobri que durante muito tempo foi considerado como uma obra original dele. Mas, na verdade, a sua primeira obra publicada foi Crisálidas, um livro de poesias que, como o pai dele tinha falecido há pouco tempo, ele decidiu dedicá-la aos pais. Um fofo. Em 1865, Machadinho fundou uma sociedade artístico-literária chamada Arcádia Fluminense, onde ele promovia ali saraus de literatura com leitura de poesia, estreitava os laços com poetas intelectuais ali da região, essas coisas. E essa sociedade tinha até um hino que ele escreveu com José Zapata. E aí, nesse mesmo ano, como ele escrevia crítica teatral, ele resolveu aprender a língua grega para se familiarizar com Platão, Sócrates e o teatro grego. E aí já são francês, latim e agora grego. E, né, dizem que Machado era rato de coxia e adorava frequentar ali as rodas teatrais junto com José Alencar, que virou amigo dele e ensinou um pouco de inglês. 4 línguas já. E a carreira jornalística dele ia de vento em popa. Ele se tornou representante do Jornal do Senado e também passou a escrever no Jornal das Famílias, onde ele podia escrever histórias mais livres e doces. O cara trabalhava, hein? Meu Deus! Mas agora começa o que Machado diria ser a melhor fase de sua vida. Parafraseando ele mesmo em Dom Casmurro, verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena. O acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia, agora que ia começar a minha ópera. Porque em 1868 ele conheceu Carolina Novaes, por quem se apaixonou perdidamente. Carolina tinha vindo de Portugal para morar com o irmão, Faustino, que era amigo de Machado. E aos 32 anos, 5 a mais que Machado, ela ainda estava solteira, o que era assim, comum pra época, né? Mas, nesse caso, a decisão era dela, porque dizem que ela era muito bonita, tava assim, ó, de pretendente, sabe? A portuguesa é descrita como mulher feita, inteligente, desembaraçada e senhora de si. E diziam que ela sempre ficava ali junto com os intelectuais, era muito assim, inteligentíssima. Porém, esse namoro foi reprovadíssimo pela família de Carolina, que achava que Machado não estava à altura dela em questão de prestígio e tal, mas a gente sabe o motivo, né? Que Machado era negro.
Mas ela enfrentou a família e se casou assim mesmo com Machado, em 12 de novembro de 1869. E eles eram muito apaixonadinhos. Eu achei 2 trechos de cartas que ele mandava para ela que eu gostaria de recitar aqui. Espírito e coração como teu são prendas raras, alma tão boa e tão elevada, sensibilidade tão melindrosa, razão tão reta, não são bens que a natureza espalhasse às mãos cheias. Tu pertences ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar. Como te não amaria eu? Além disso, tens para mim um dote que realça os mais. Sofreste. É a minha ambição dizer à tua grande alma desanimada: levanta-te, crê e ama. Aqui está uma alma que te compreende e te ama também. A responsabilidade de fazer-te feliz é de certo melindrosa, mas eu aceito-a com alegria e estou certo que saberei desempenhar este agradável encargo. E também tem outro trecho. Obrigada pela flor que mandaste. Dei-lhe 2 beijos, como se fosse a ti mesma, pois que, apesar de seca e sem perfume, trouxe-me ela um pouco de tua alma. Sábado é dia de minha ida. Faltam poucos dias e está tão longe. Mas que fazer? A resignação é necessária para quem está à porta do paraíso. Não afrontemos o destino, que é tão bom conosco. Depois, querida, queimaremos o mundo. Amamo-nos e eu vivo e morro por ti. Suas cartas endereçadas a Carolina são todas assinadas com um machadinho. Olha que coisa mais fofa. E Carolina foi muito importante para a escrita de Machado. Foi ela a responsável por incentivá-la a ler em inglês e a conhecer os clássicos da literatura britânica, que foi forte influência na melhor fase de escrita dele. Além disso, era ela quem revisava todos os textos dele. Dizem que ele acordava cedinho para escrever antes de ir trabalhar. E ela ia lá depois e lia tudo, corrigia um ou outro deslize, fazia anotações e até modificava uma ou outra expressão. Todos que conheceram o casal garantem que os dois foram felizes durante toda a convivência. Eles não tiveram filhos, mas tiveram uma cachorrinha, a Graziella, que era da raça Bichon Frise. Acho que falei certo, não sei. E certa vez essa cachorrinha se perdeu ali pelo bairro e eles foram procurar atônitos e tal e acharam ela na rua Bento Lisboa, no Catete. E aí depois do Catete, eles foram morar na casa número 18, na rua do Cosme Velho, a famosa residência do casal, que eles ficaram lá até a morte. Do nome da rua surgiu o apelido Bruxo do Cosme Velho, dado por conta de um episódio em que quando ele queimava lá umas cartas no caldeirão, também que cena, ele tá lá queimando carta dentro de um caldeirão. Enfim, uma vizinha viu isso e gritou: olha o bruxo do Cosme Velho! E essa fofoca deve ter rodado, tá? Porque Carlos Drummond de Andrade ficou sabendo disso e dedicou a ele um poema chamado A um Bruxo com Amor, no qual, né, o poeta faz referência à casa e algumas obras do Machado. Outra anedota que aconteceu é que uma vez os amigos de Machado desconfiaram que ele estava traindo Carolina. E aí eles seguiram ele para saber onde é que ele estava indo e acabaram descobrindo que ele ia todas as tardes avistar a moça do quadro A Dama do Livro, de 1882, do Roberto Fontana. Ao saberem que Machado não podia comprá-lo, eles deram o quadro para ele de presente. E aí Machadinho retribuiu com um soneto. A bela dama ruiva e desencanada, de olhos longos, macios e perdidos, com um dos dedos calçados e compridos, marca a recente página fechada. Cuidei que, assim pensando, assim colada, da fina tela aos flóridos tecidos, totalmente calados os sentidos, nada diria, totalmente nada. Mas eis da tela se desapega e anda, e diz-me: Horácio, Heitor, Cibrão, Miranda, C. Pinto, X. Silveira, F. Araújo. Mandam-me aqui para viver contigo. Ó, bela dama, a ordens tais não fujo. Que bons amigos são, fica comigo.
No ano de 1888, ele recebeu o grau de Cavaleiro da Ordem da Rosa. Vocês sabem o que é isso? Não, eu também não sabia. Ele recebeu isso direto de Dom Pedro I. E aí eu fui pesquisar, e essa foi uma ordem criada pelo Dom Pedro para perpetuar a memória de seu matrimônio em segundas núpcias com a princesa Amélia de Leuchtenberg. E Machado de Assis recebeu essa ordem por ter prestado serviço às letras nacionais. Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras em 1897. E não foi só isso, ele foi eleito o primeiro presidente da academia por uma votação unânime. E aí, né, analisando a trajetória dele, dá pra ver que ele realmente dedicou a sua vida às artes no Brasil. Foi crítico literário, tentou instaurar uma cultura de ópera, ele contribuindo escrevendo. Fundou uma sociedade literária quando ainda era solteiro e foi um dos fundadores e idealizadores da Academia Brasileira de Letras. Além de, obviamente, contribuir muito para a literatura do Brasil. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí dos achadinhos de Machado de Assis, porque eu me diverti muito fazendo essa pesquisa, muita coisa que eu não sabia, muitas curiosidades, um negócio assim interessantíssimo. Tentei não focar assim nas obras dele, porque é meio batido, todo mundo sabe as obras de Machado de Assis, eu pelo menos deveria saber, né? Vamos ler, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso, se vocês gostaram, deixa o like aqui, comenta aí, né? E se inscreve no meu canal que eu tô começando agora, vamos ajudar, beleza? E é isso, um beijo e até a próxima!